Este é Ô, mais um bate-papo do Coletivo FOC, aqui em nosso canal no Instagram, que tem o objetivo de dar voz aos diversos setores sociais, especialmente o movimento sindical e popular. E hoje nós vamos bater um papo aqui com Alberto Calazans, funcionário do Sindipetro Sergipe, Alagoas, e diretores do Sinte Sergipe, né? Que é o sindicato que representa trabalhadores, funcionários e as funcionárias de sindicatos, de entidades sindicais. Então, a gente gostaria de iniciar, Alberto, tocando nesse ponto que é fundamental para a classe trabalhadora, que é dominar os meios de produção. E, nesse caso, instrumentos e os meios de comunicação. As dificuldades que nós percebemos que a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras tem de acessar um simples canal do Instagram para participar de um bate-papo. Está entendendo? entendendo? Então, se nós não dominamos esses meios, essas ferramentas, os patrões com certeza estão dominando, porque tem poder econômico a favor deles, né? E tem profissionais altamente preparados para falar com a sociedade e dar o calote necessário às categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Então, ou nós dominamos, né, e passamos a compreender essas ferramentas a partir dessas novas tecnologias, né, que são as mídias sociais, que formam as redes sociais, ou a gente vai continuar, né, apanhando muito. O Instagram, no nosso caso, nesse momento aqui, é mais uma ferramenta de comunicação poderosa que está à disposição de todos e todas, né? E para isso, a gente já tem aqui muita gente acessando, né, para participar e acompanhar esse nosso bate-papo. Mas, Alberto, então, eu gostaria que você começasse se apresentando. Boa tarde, meu nome Boa é tarde. Alberto Calazans, eu sou funcionário do Sindipetro Alagoas Sergipe há 31 anos. Antes de mais nada, eu quero agradecer o espaço, porque realmente é muito difícil furar a bolha dos meios de comunicação, Isso. principalmente quando se é trabalhador, né? A gente, em especial, funcionário de sindicato. Quando acontece qualquer coisa dos sindicatos, a gente tenta conseguir uma entrevista por aqui, é um chamado Deus nos acuda. Os meios de comunicação, muitas vezes, por trabalhares, né, receberem, e seu jornalista também, receberem não só da empresa, como dos sindicatos, através de seus contratos, né, de fazer propaganda, eles inibem essa nossa participação, né? Então, são pouquíssimos jornalistas, pouquíssima imprensa, por mais que a gente tente, por mais que a gente implore, mas o assunto funcionário do sindicato parece que não interessa aos meios de comunicação. Por isso, a gente que é funcionário do sindicato luta e luta muito aqui para isso. Então, estou aqui para ajudar e a contribuir e agradecer especificamente esse espaço, e pela segunda vez eu estou dando a entrevista, né? E que a gente possa fazer uma boa entrevista esclarecedora para muitos que queiram contribuir e perguntar. Ok, Alberto. Esse nosso canal é uma das ferramentas utilizadas pelo Coletivo FOC, né, que é um coletivo de imprensa livre,
que faz exatamente esse diferencial, né? Nós temos um lado, que é o lado da classe trabalhadora. Esses meios de comunicação empresariais que você citou aí, eles têm um lado também, mas é o outro lado. É o lado dos ricos, dos poderosos, de aqueles que financiam as grandes estruturas da mídia capitalista. Nós somos financiados a partir de parcerias do movimento sindical e popular. Portanto, não temos financiamentos nem do grande capital, nem de banco, nem de igreja, nem de governo. Por isso mesmo, nosso espaço vai estar sempre aberto, sem censura, para esse tipo de bate-papo. Então, você pode começar, né, a falar o que motivou você a ocupar esse espaço aqui e participar desse bate-papo. O que é que traz vocês aqui? Na verdade, pela segunda vez, né, eu estou participando aqui para mostrar um pouco do que é a vida do trabalhador do sindicato. E para muitos é considerado mil maravilha. Para muitos é considerado que os trabalhadores do sindicato que ganham bem, que não tem problema nenhum, que é uma família, que é o socialismo em pessoa, né? E, na verdade, as coisas não funcionam assim, né? Quando se chega numa discussão de acordo coletivo, né? Com relação ao sindicato, aí é que a gente vai entender que realmente quais são as dificuldades que a gente encontra dentro dos sindicatos para tentar melhorar um pouco a vida de cada um. Afinal, nós somos funcionários de sindicatos e também trabalhadores igual a qualquer um das pessoas que paga energia, que paga água, que paga aluguel, que faz feira. Mas quando a gente se trata de sindicato, né, aí sempre tem uma desculpa com os dirigentes sindicais, pela experiência que a gente tem, de melhorar e às vezes até de manter os acordos coletivos. Falo porque digo com relação ao sindicato onde eu trabalho, né? E a gente luta. Fala não qual é o só sindicato. O sindicato que eu trabalho é o Sindipetro Alagoas Sergipe, né? Onde são direções que têm comandada por siglas políticas, partido de esquerda, que não poderia estar errando e erra pecando e pecando feio, né? Acontece nos acordos coletivos, que é hoje o que nós temos. Há 2 anos atrás, nós estamos sem o aumento, né? Porque eles praticam chantagem, Mas eles praticam... esse acordo que você está falando aí, venceu? Como é? Ou está Não, valendo aí? não, porque nós entendemos que o acordo não venceu, porque nós temos uma cláusula que diz do acordo, enquanto não houver outro acordo, esse tem validade. E esse acordo foi assinado pelas partes. Certo. Não foi um acordo que a gente botou uma cláusula porque a lei é quem dizia, não, foi assinado pelas partes e reconhecido, tudo bem. Então, como existe essa cláusula, nós entendemos, e o nosso advogado, e com certeza a direção do Sindipetro entende, e é por isso que ele quer tirar essa cláusula, não só essa cláusula, como outras cláusulas do nosso acordo coletivo. E nós não aceitamos. Para isso, desde há 2 anos para cá, é um enfrentamento muito forte que nós temos com a direção, com paralisações, com mobilizações, porque o nosso acordo, o que nós queremos é a manutenção do nosso acordo. E eles não, eles querem tirar o acordo. E de lá para cá, ele vem fazendo uma série de pressões nos trabalhadores daqui de Sergipe para que a gente possa abrir mão das nossas conquistas. Uma das é essa que eu citei, chantagem, né?
de fazer, de dizer que a arrecadação caiu e que foi a pandemia, e aí vai. E depois disso, eles, como eles não conseguiram fazer com que a gente abrisse mão das nossas conquistas, né? Coisa que nem o petroleiro quer abrir mão das conquistas dele, é uma diferença incrível. Quando eles vão para a base, eles defendem o emprego, mas dentro do sindicato, eles já agem contrário. E aí já age dessa forma. E como eles não conseguiram, eles começaram a passar a trabalhar a pressão psicológica, né? Diminuindo a função de cada trabalhador, né? Para poder o trabalhador se sentir inútil, o trabalhador pedir demissão. E mesmo assim, a nossa batalha vem acontecendo há muito tempo, e a partir disso eles usaram outra tática, né? Cada uma tática que eles usaram é tática de fazer com que diminua a autoestima do trabalhador. Mas a gente foi criado no movimento, a gente sabe como trabalhar isso, e por isso que não acontece, a gente sempre vai para a luta, ao ponto que eles chegaram até a fazer o assédio moral. Por sinal, esse assédio foi denunciado no Ministério Público, né? Foi aberto um procedimento no Ministério Público. Esse procedimento entrou para um processo de investigação, né? O Ministério Público não arquivou esse procedimento e abriu uma ação civil para verificando de que havia indícios de que realmente essa coisa acontecia no nosso acordo, usando dessas formas todas, e aí nós estamos aguardando o Ministério Público se pronunciar. Você né? falou a questão do assédio. Que tipo de assédio, especificamente? Há uma série de formas que ele usa da pressão para desmoralizar o trabalhador, certo? Chegou a haver seja ameaça de demissão, ou houve demissão? Não, demissão sim, houve uma demissão. Nós estamos com a companheira demitida já há 6 meses. Nós estamos na porta do Sindipetro há 88 dias fazendo ato de uma companheira que foi demitida, porque ela se chama Claudinete, ela vai estar aí no ar também. Ela foi demitida porque ela foi testemunha no Ministério Público. Ela foi demitida porque ela participava de todas as atividades do sindicato que representa ela. Ela foi demitida porque ela foi testemunha minha, né? No TRT, de um processo que eles moveram contra mim e eu devolvi a bola para eles, dizendo que era assédio moral. Ela foi demitida porque o marido dela concorreu a uma chapa contra a direção e por isso ela foi demitida. Ela não tem nenhuma rasura no currículo dela. Na verdade, a demissão dela é uma demissão política. E eu, que sou dirigente sindical do Sintes, que representa ela, eles, por estar ao lado dela, cumprindo meu papel como sindicalista, eles me deram 2 advertências de uma vez só. Não satisfeito, eles me deram mais outra advertência. Tudo isso fora, na porta do sindicato, ou dizendo assim, na porta da empresa, como eu nunca vi, pelo menos por aqui, uma empresa chamar um funcionário e dar advertência na porta. Quer dizer, eu tenho 3 advertências que não haverá uma 4ª. E, com certeza, vem uma justa causa que é para justificar essa situação. Então, esse assédio é evidente. Nós já denunciamos isso no Ministério Público, estamos aguardando. O Ministério Público não anda como a gente, politicamente, que a gente faz as nossas atividades, e está essa companheira. Mas se o Ministério Público chamar todos os funcionários hoje aqui em Sergipe, que são 6, para testemunhar, todo mundo vai testemunhar que tem essa situação lá, sabe? Lá de assédio moral dentro do sindicato. E por isso a gente continua lutando, né? Contra essa situação, que a direção do Sindipetro, mais a sua advogada, que hoje é quem comanda a direção do Sindipetro, não é os trabalhadores da Petrobras que estão ali como direção,
é uma advogada que é uma prestadora de serviço e que a gente já teve a oportunidade de pegar a ata da direção do Sinipetro, onde a advogada, essa que eu estou citando, doutora Raquel, né, ela fala assim, por onde ela diz, né, que eu teria que pegar uma advertência, né? Quer dizer, ela propõe lá na direção de que eu preciso tomar uma advertência. Do mesmo jeito que ela fez isso, ela ajudou na demissão da companheira Cacau. Então, agora mesmo no Ministério Público, na última semana, que nós fomos para uma negociação lá no Ministério Público, ela chegou na frente do procurador e disse assim, olha, vai ter consequências sobre isso. E eu denunciei, como eu sou o próximo a ser demitido, só que sem justa causa, e eu, na hora eu disse para o procurador, doutor, eu vou estar aqui na próxima semana, ou em breve, sendo o próximo demitido, porque da forma como ela falou, foi em direção a mim. Então, isso tudo está existindo dentro do sindicato, comandado por uma pessoa que é prestadora de serviço, que a direção aceita, né? E uma perseguição política, que é uma perseguição política, tanto a mim como a Cacau, que ela representa também os trabalhadores pelo sindicato nessa gestão, e a mim, porque também estou junto com ela, defendendo os trabalhadores. Até agora, nós não conseguimos fechar nosso acordo coletivo e estamos denunciando a direção do Sinipetro, que na última semana, na última sexta-feira, a gente está fazendo um ato na porta do Sinipetro, num evento que ia acontecer no Sinipetro, um evento de pessoas ilustres, que iam palestrar lá, onde foi um fracasso. E por que foi um fracasso? Porque os palestrantes eram palestrantes ilustres, só tinha 23 pessoas. Eles, com raiva, um diretor, quando a gente estava na porta, pacificamente na garagem do Sinipetro, um diretor de finanças, avançou sobre essa garota chamada Cacau, chutou o cabo do microfone, que arrancou, saiu da mão dela o cabo, ela estava sustentando o microfone, saiu da caixa de som, bateu na perna de uma moça e foi prestado um boletim de ocorrência, e que aí a gente está vendo como é essa situação. Então, chegou ao ponto agora de agressão. E essa situação, ele praticou uma agressão contra a mulher. Quer dizer, veja em que situação é que nós passamos aqui no Sinipetro Alagoas Sergipe e como nós somos tratados dentro do sindicato, por incrível que pareça. Oi. Essa atitude antissindical, de perseguição, de assédio, de violência contra o trabalhador praticada pela direção do sindicato é unânime, não tem ninguém da direção que se contraponha, um diretor, uma diretora. Infelizmente, por parte da direção, não. Nós temos 400 assinaturas da categoria pedindo o retorno da companheira Cacau. 400. Representa em torno aí de 15% a 20% da categoria, hoje associada, pedindo o retorno, porque apoiando, né, Cacau para que ela volte ao trabalho. A direção simplesmente diz que não, porque é orientada pela advogada. Então, nós não temos na direção assim. Agora, na categoria, na comunidade, no movimento sindical, todos apoiam a nossa luta, vendo que a demissão de Cacau é uma demissão política e, por isso, está nos apoiando. Por parte da direção, é 100% eles, né, até hoje, o que eles fazem lá, claro, por orientação de terceiro, eles fazem e todos eles assumem, né? A gente tem feito ato na porta do sindicato diariamente, nós temos feito toda vez por semana, uma vez por semana, na sede da Petrobras. Amanhã mesmo nós estamos viajando para Maceió distribuir o nosso boletim, denunciando essa agressão que essa companheira sofreu. Eles estão assim, sujo no movimento sindical, que eles deixaram até de participar dos atos, né? Teve o Dia da Mulher, eles não foram, né? Teve um dia aqui que foi pela valorização do magistério, eles não foram.
porque nós estamos lá presentes e sempre nos atos a gente se coloca à disposição para falar. Mas quando a gente fala em solidariedade aos trabalhadores que estão ali e a nós também, certo? Para mostrar o que é que nós passamos dentro do sindicato, que não deveria acontecer. Mas, infelizmente, nós não temos apoio nenhum. Agora, da categoria, né, de algumas pessoas do Conselho Fiscal, tudo isso nós temos, né, à toa que a categoria hoje faz contribui com R$ 20 todo mês para bancar o salário da companheira Cacau. A categoria, quer dizer, num esforço, cada um contribuindo com R$ 20 para poder demonstrar apoio, solidariedade, que a gente dizendo que a gente está no caminho certo e que isso não pode acontecer dentro do sindicato, mas por parte da categoria, que infelizmente é comandada por uma advogada, que, por sinal, deveria, como ela premiada e diz que defensor dos trabalhadores, não defender retirada de conquista, porque nós estamos sofrendo isso por causa do acordo coletivo que nós dissemos que não aceitaríamos retirada de conquista. E eles dizem que é um problema financeiro. Não, não é verdade. Né? Nós representamos em torno de 30% o gasto financeiro da arrecadação de 240 mil, não é problema, e que a própria advogada, numa negociação na Procuradoria, ela já assumiu que é uma reestruturação, né? Para não dizer que é perseguição política, ela já falou. Reestruturação é a palavra que o gerente da Petrobras fala quando quer demitir trabalhadores, né? A própria advogada é a primeira no Brasil, porque nós temos aquela cláusula que eu falei inicial, que é ultratividade, né? Que no governo Michel Temer, ele tirou, mas mesmo assim nós temos aquela cláusula. Então, ela é a única advogada no Brasil que é contra a ultratividade, porque até no acordo coletivo dos petroleiros, eles colocaram na pauta a ultratividade, né? Não conseguiram, mas nós temos, mas ela serve como advogada, como a única no Brasil, e vai ficar na história marcada, onde todos os trabalhadores do Brasil, todas as centrais, todos os sindicatos defendem a ultratividade e ela defende a retirada disso. Então, para a gente, é muita luta aqui que a gente trava, não é fácil, tudo começou por causa do acordo coletivo, que até hoje eles não repassam o nosso retroativo, nem o adiantamento há 2 anos, porque é a chantagem que eles fazem para a gente assinar um acordo rebaixado. E aí vem o restante das coisas, a pressão, agora é a demissão, não conseguir partir para a violência, e nós assim estamos conseguindo resistir, graças a Deus, os trabalhadores estão muito unidos, muito fortalecidos, que a gente não vai abrir mão, né? Ela já colocou, inclusive, por 2 vezes na justiça, né? O dissídio coletivo. No primeiro momento, a juíza negou, recorreu aos desembargadores. Os desembargadores, nas suas intervenções, ela sentiu que os desembargadores iam negar, ela tirou o processo da justiça para reformular, para fazer de outro jeito, para poder ganhar, para poder botar novamente, que é para ver se consegue. É difícil a nossa vida de sindicato aqui. É verdade que a gente tem alguns sindicatos que a gente não tem problema nenhum, mas já enfrentamos aqui esses problemas em vários sindicatos. E o pior que hoje age é o Sindicato dos Petroleiros, de Sergipe. É bom que se diga, né, diante de toda essa narrativa que você está expondo aí, Alberto, mas é bom que se diga que o problema não é o sindicato, mas uma diretoria que hoje ocupa o sindicato, né? Porque o movimento sindical merece todo o nosso respeito. Agora, infelizmente, falsos sindicalistas, né, se apropriam do sindicato quando ganha determinada gestão, uma eleição sindical, e passa a praticar esse tipo de atitude antissindical. Aí eu perguntaria a você, Alberto, você que está há tanto tempo, né, há décadas aí no sindicato, como funcionário do Sindipetro,
Alagoas Sergipe, né? Além dessa direção atual que vem praticando tudo isso aí, toda essa violência contra seus funcionários, né? Há algum histórico semelhante a esse de diretorias anteriores Do aí no sindicato? Sinipetro? Sim, do Do Sinipetro ou de outro sindicato? Não, do Sinipetro, especificamente. Não, dentro do Sinipetro. Esse Sinipetro é um sindicato histórico, foi uma das maiores referências no Brasil de luta. Foi em 95, foi um sindicato do Brasil onde a categoria parou 100%. Isso com o apoio da gente, que apesar de a gente trabalhar no administrativo e tal, nós estávamos junto com a categoria dos petroleiros lá, né, para garantir com que o Fernando Henrique não privatizasse a Petrobras, ou não quebrasse o monopólio e privatizasse a Petrobras. É verdade que naquela época, em 95, ele conseguiu quebrar o monopólio, mas não conseguiu privatizar a Petrobras. Foi uma luta braba e nós estávamos junto com os trabalhadores da Petrobras. Então, nós temos um histórico de luta. Esse sindicato foi uma referência no Brasil. A direção, na época, também foi uma referência no Brasil, mas é como você diz, né? Tem gente que entra no sindicato, né, com outros interesses, outros vícios, né? Tem uma parcela dessa direção que realmente, 6, 7 anos, veio para o sindicato e antes, naquela época, não sabia nem o endereço do sindicato, né? E quando entra em sindicato, eles vislumbram que o sindicato é uma empresa. E a partir daí, ele começa, né, dentro do seu sindicato, como é que uma direção do sindicato coloca na mão de uma advogada que as coisas se definam através dela. Não tem sentido isso, né? A direção do sindicato foi eleita para administrar, para lutar, mas não para perseguir trabalhadores, não para perseguir. É o que acontece hoje. Então, esse sindicato, aos pouquinhos, está se esfacelando cada vez mais, tanto no movimento sindical, como no dia a dia, porque deixou um sindicato de ser, não é um sindicato, deixou de ser uma direção de luta, que luta por seus trabalhadores para poder perseguir funcionários. Só para você ver, nas reuniões dessa direção, 90% do tempo fala sobre mim e sobre Cacau. Como é que vai ser, qual é a estratégia que eles vão montar, tal. Eles tiveram um ato daqui a pouco, no dia dessa violência, e não é a primeira vez que acontece, eles contratam segurança para a gente não entrar. Olha, eu tenho 31 anos de sindicato. Como é que eu não posso entrar na casa do trabalhador quando tem uma atividade, estilo uma palestra sobre saúde? Eu sou proibido de entrar. Eu estava sendo proibido de entrar no sindicato todo dia. E num dia de uma assembleia, aí a categoria quebrou isso, me botou lá dentro e agora eu entro. Mas nesse dia de eventos, eles botam 3 seguranças e a gente não pode entrar. Então, tem uma história de luta, né? De direções que lutavam, de direções que eram uma referência no Brasil, mas aos pouquinhos foi se desfazendo e chegou nesse patamar. É um sindicato onde a gente vai para o Ministério Público para denunciar a assédio moral, é um sindicato onde vai para a delegacia, né? Para denunciar a agressão, é um sindicato que discute a retirada de direitos de trabalhador, é um sindicato que pratica tudo o que pregava, né? Inclusive coisas atuais, como essa questão da ultratividade. Quer dizer, é um sindicato hoje que você, se mudar a placa, você não vai sentir diferença nenhuma na porta, né? Porque hoje o sindicato ele só recebe para tirar contra-cheque de aposentado e outras coisas mais. Não tem uma atividade de luta realmente hoje. E para a gente, que a gente vem com histórico, né?
de batalha, de luta, de organização. Para a gente é muito triste isso, né? E hoje a gente cumpre o papel praticamente administrativo, porque a própria direção já definiu há algum tempo atrás que nem dos movimentos a gente poderia participar. Quando a gente participa é porque a gente assume a responsabilidade se eles quiserem cortar o dia, mas nós vamos. Mas nós somos proibidos também de participar, por ordem da direção. Oi, pode falar. Você, em meio a toda a situação que você está falando, né, você e a Claudinet têm sido vítimas sucessivas, né, das práticas antissindicais, dessa direção. E em meio a todo esse contexto, como é que fica os outros funcionários? Quantos funcionários o Sindipetro tem e como é que está essa situação em relação a esses outros funcionários? Olha, na verdade, sim. O sindicato representa Sergipe e Alagoas, certo? É como se fosse lá uma sucursal, né? Assim, a gente chamando. Lá em Alagoas, tem 4 funcionários. Aqui tem 7 funcionários, né? Antes tinha 16, 2 faleceram, né, recentemente, em um mês só, e 3 se aposentaram. Então, hoje nós temos 11. Os 4 funcionários de Maceió, eles é regido por um sindicato de funcionários lá de Maceió, certo? Lá o sindicato de Maceió aceitou a imposição do sindicato da retirada de Conquista, lá. Aqui em Sergipe, os 7 funcionários não aceitou e há 2 anos a gente está nessa batalha. Aqui todo mundo está unido, né? Todo mundo está unido, não é à toa que amanhã nós vamos paralisar as atividades aqui e nós vamos para Maceió, porque a base do Sindipetro também é lá em Alagoas. Nós vamos para distribuir o boletim. Então, todos os funcionários aqui estão pensando não só no umbigo, nós estamos pensando no coletivo. Então, tudo que a gente faz, a gente discute entre a gente e aí define o que é que vai fazer. Desde o tempo, 2 anos atrás, quando começou essa perseguição, a gente tem fala uma linguagem só. E por isso cria um ódio, uma raiva da direção, porque ele não consegue, por mais que ele converse, ele não consegue quebrar essa nossa unidade, certo? E aí, se você vê cada coisa que acontece, cada denúncia, cada que a gente vai para o Ministério Público, eles não conseguem sequer uma testemunha para ser contra a gente, mesmo da categoria, ao ponto deles chegarem, e ontem eu encontrei um trabalhador da categoria dos petroleiros, que eles pressionaram o trabalhador para ser testemunha, né, no processo da demissão de Cacau. E esse trabalhador disse que não ia, porque não viu nada, não sabia de nada, e acabou brigando com um diretor, acabou brigando com a advogada, que disse que ia mandar o juiz chamar ele e tal. E ele disse isso, então eles não conseguem. Agora, o bom é essa unidade da gente, certo? Eles não conseguiram ainda quebrar essa unidade, e por isso essa raiva, porque o trabalhador está assim, não tem problema não. As pessoas dizem assim, sim, mas e depois? Se vocês conseguirem voltar, como é que vocês trabalhar? Normal, cumprir as nossas obrigações, olhar para a cara do diretor como se a gente tivesse numa empresa, no comércio. Quando o trabalhador é demitido no comércio e ele tem uma estabilidade, ele volta, o cara dá um serviço, faz normal, não tem problema nenhum. E continua Nós não temos esse respeito, né? E, acima de tudo, respeito, certo? Porque não tem respeito lá, né? Lá não tem respeito. Agora, eles respeitam a gente porque a gente responde na altura. Eu queria até que você ouvisse também a Cacau que está no ar, até porque eu tenho certeza que ela tem muita contribuição a dar, sabe? Já que ela foi a primeira demitida. Eles anunciaram isso na época da eleição. Olha, nós vamos demitir gente. E assim, 2 dias depois que se elegeram,
demitir o Cacau. Você entendeu? É. E aí eu tenho certeza que a companheira pode dar uma contribuição, que ela está no ar, que eu estou vendo Ela não aqui. conseguiu entrar ainda. Não chamou a Ela não... participação para a gente liberar a participação dela ao vivo, tá entendendo? Ela sei. ela entrou, mas não está ao vivo conosco, porque ela solicitou. Assim, Alberto, a gente está chegando ao final do tempo aqui, Sim. mas a gente quer combinar o seguinte: como houve essa dificuldade da Claudinete participar hoje, Sim, vocês sim. preparem ela para ter condições de acessar com facilidade e a gente marca a próxima semana um novo bate-papo, pode ser? É importante ela participar, é importante, porque a próxima semana nós temos uma audiência novamente no Ministério Público, né? E a gente já traz novidades para vocês, certo? Para a gente... Peça, por favor, para participar. Ela está pedindo, dizendo que não foi possível aceitar, tal, mas a gente prepara ela num local para facilitar, certo? Para a próxima semana ela falar, certo? Que é a pessoa que é a primeira que foi demitida. Por enquanto eu tenho 3 advertências. O caminho por orientação da advogada, que foi isso que está no texto da reunião, por orientação da advogada doutora Raquel, eu precisava seguir o cronograma da demissão, porque eu sou dirigente sindical. 1 advertência, 2 advertências, 3 e um comunicado de justa causa, que é o que eles vão aplicar em mim. É possível até que a próxima semana isso já tenha acontecido, mas nós estamos coesos, unidos com os trabalhadores, cada um pensando um por todos, todos por um, e com certeza a gente não vai deixar isso acontecer. E se acontecer, não vai mudar nada na nossa, no nosso propósito, tá certo? Certo. Nós está a qualquer momento, certo? Qualquer novidade, pode manter contato conosco, que a gente abre um novo canal de bate-papo em qualquer outro horário, em qualquer momento, sempre que for necessário. E eu vou propor também aqui o seguinte: nós vamos, que já foi tentado anteriormente, o coletivo FOC manteve contato da outra vez, lembra, com a direção do sindicato. Cheguei a conversar com o diretor e a direção não se dispôs a participar de um bate-papo. Então, nem vai. Nós vamos fazer um novo convite, propondo que a direção participe de um bate-papo junto com você. Pode ser? Muito bem. A gente chama aqui para o debate. Bem, ótimo. Ótimo mesmo. Se não, a gente faz novamente com vocês. Tá joia? Aqui a gente propõe isso. Quando eles vão nós vamos para o rádio, a gente diz, olha, nós queremos que ouça o outro lado. E se preciso, a gente abre o debate. E quando eles vão para dar uma entrevista, a primeira coisa que ele diz, olha, eu vim dar uma entrevista sobre determinado assunto. Se alguém ligar em outro assunto, eu não falo. É assim que eles respondem. Mas nós topamos o debate, seja com a advogada deles, que hoje é a doutora Raquel é quem manda, seja com alguém da direção, nós topamos esse debate sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso papel. Vamos fazer o convite a eles e a vocês novamente, né? E aí a gente faz com eles ou sem eles, tá bom? Sim, tranquilo, a gente está à disposição, porque com certeza a próxima semana... Viu, Alberto? Independente desse canal do Instagram, a gente tem outros canais de comunicação, como o nosso site, né? As nossas redes sociais. E fora o Instagram, vocês podem estar sempre encaminhando alguma nota, alguma denúncia que a gente publica, entendeu? A qualquer momento. Nós estamos saindo um boletim, amanhã de manhã. Nós só vamos divulgar o nosso boletim às 7 horas da manhã. E com certeza vai chegar aí, tá bom? Olha,
A nossa saudação e o nosso agradecimento a todas e todos que participaram e acompanharam esse bate-papo aqui com Alberto Calazans, né? Funcionário do Sindipetro Alagoas Sergipe e representante do Sintes, que é o sindicato que representa a categoria sindicatária, né? Os funcionários, isso mesmo, de entidades sindicais. E estava marcado também para ter a participação de Claudinete, né? Que infelizmente houve imprevisto e ela não pôde participar. Até acompanhou aqui, mas não pôde participar. Mas não seja por isso, Claudinete. A gente vai estar marcando um novo bate-papo, né? Esse canal livre e independente, né? E nós vamos estar marcando um novo bate-papo com a participação de vocês dois. E estendendo o convite, né? Para que nesse próximo papo a gente tenha a participação de uma representação da direção do Sindipetro Alagoas, certo? Então, certo. Aqui... Eu quero... Certo, pode falar. Eu quero agradecer ao espaço, não é a primeira vez, né, que vocês deram esse espaço. Por aqui a gente tem a maior dificuldade, por mais que a gente solicite, né, dos meios de comunicação. Isso, com certeza, é o que é democracia. Os trabalhadores podem falar aqui, independente se é sindicato, filiado a qualquer partido central, vocês abram o espaço, né? É importante, porque, queira ou não queira, o movimento sindical tem um corporativismo muito grande nessa questão de funcionários, né? E para a gente é muito importante. Em segundo, eu quero agradecer a categoria dos sindicatários daqui de Sergipe, que estamos nessa luta, apoia essa luta, em especial aos companheiros do Sindipetro, numa unidade incrível, tornando-se exemplo a nível nacional de como fazer movimento coletivo, e que estão unidos na defesa do nosso acordo coletivo, a manutenção disso, em defesa pelo retorno do cacau ao trabalho, que é a nossa luta, e também e pela tirada das advertências de Alberto Calazans. Isso que é fundamental para a gente, isso é o que está dando toda a sustentação para que a gente possa, eles possam ter respeito. E quero aqui reforçar que não é o sindicato, realmente é a direção do sindicato que se burocratizou de tal forma, que está agindo de tal forma, muitas vezes pior do que até os patrões que a gente sempre enfrentou aqui, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, e a próxima semana a gente está à disposição, sim, e aí com o Cacau participando, porque eu acho fundamental que a nossa companheira possa também contribuir. Ok. Muito obrigado também a você, Alberto, por bater essa bola aqui com a gente, porque, afinal de contas, esse é o papel da imprensa livre e independente, né? Abrir esse espaço para dar voz à classe trabalhadora. E até o próximo bate-papo.